Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar hoje o nosso bate-papo hoje com uma pessoa muito especial. Foi meu professor na pós de neurociências, Fernando, vai estar chegando por aí daqui a pouquinho. Já vou pedir para vocês fazerem aquele momento de compartilhar com as pessoas, né? Com os seus amigos, com as mamães, os papais, os professores. Vamos chegando, vamos falar um pouco hoje de música e neurociências. Eu sou a Karina Fernandes, sou professora de música e musicoterapeuta. Como é que a música está processando isso aí para as crianças, para as pessoas, de fato? Como que eu, ao longo dos meus 20 anos, venho desenvolvendo essa questão de trazer a música para o desenvolvimento? E aí, chegando, Fernando, Olá! Tudo bom, como é Karina? que tudo bem? Que legal que você pôde participar. Estava aqui já falando que você foi meu professor na pós, né, Verdade. de neurociências, e que isso me estimulou muito mais ainda a estar aqui hoje no Criança Batuta, Que coisa boa. porque porque assim a gente faz muita coisa no presencial, né? Hum, Sempre fiz, já tem, parece que não, mas já tem 20 anos de formado, a gente vai ficando velhinha, viu? Esse tempo passa E rápido, né? E aí a neurociências me despertou exatamente para falar, nossa, além de tudo que a gente já comprova, e naquela coisa meio da experiência, você percebe que tem a comprovação, né? Então você fala, gente, não é só da minha cabeça, não, funciona mesmo, né? É verdade. E aí, bom, antes de mais nada, eu vou pedir pro pessoal que está chegando, agradecendo aí, ó, já, Fernando, cheguei junto com você, isso aí, ó, vai chegando aí. Imagina, A tia querida. A Tia Cá não faz muita live à tarde, mas como eu também estou de férias, eu falei, vamos aproveitar esses momentos, né? Para a gente mudar um pouco, ter outras pessoas também conhecendo o trabalho. Antes de mais nada, eu quero, então, pedir que você se apresente para o pessoal, pedir para o pessoal já ir chegando e compartilhando aí no aviãozinho. Eu falo que sempre tem umas duas, três pessoas que você conhece que quer saber um pouco mais, né? De Verdade. neurociência e música. E depois a gente vai pedir aqui, pro Fernando, eu vou contar, ó, para ninguém cantar um pedacinho, que a voz dele, gente, é linda demais. Tem que cantar hoje, até o final dessa live, hein? Vamos cantar, vamos cantar. Mas que honra. Primeiro eu quero agradecer o convite de poder estar aqui com você, agradecer o pessoal que está chegando, que já está aqui, dizer que é uma honra a gente poder conversar sobre dois assuntos que de fato eu sou extremamente apaixonado, né? Tanto a neurociência como a música. A Nadir, Fernando, você vai cantar? Ó, agora prometi, vou ter que cantar. Vai cantar, com certeza. Então, para quem não me conhece, eu sou Fernando, eu sou neurocientista, sou músico também, tenho uma grande paixão, como eu falei para vocês, pela neurociência, até trazendo aquilo que a Karina já nos trouxe agora há pouco, já nos disse, falando sobre as evidências que a neurociência pode nos trazer, né? E muitas respostas, apesar de ainda termos muito a descobrir e a poder desvendar, mas diante do que a gente já vê e diante do que a neurociência já nos traz como respostas a muitas dúvidas que nós temos, a gente já consegue vislumbrar de fato um mundo que pode contribuir para que nós entendamos essas diferenças que existem, né? E eu sempre falo que a neurociência ela é muito fascinante nesse sentido, por nós podemos compreender cada um dos cérebros que cada um de nós temos, e isso é fato, né? E esses cérebros foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo, com as vivências que nós tivemos, com as convivências que nós tivemos, com os estímulos que nós recebemos. E isso é fantástico, e a música entra nesse sentido como um estímulo que é fundamental, que é essencial. E é isso hoje que a gente vai conversar, é esse trabalho que a Karina há um tempo já tem feito e que é fascinante, porque de fato a música ela nos beneficia em diversos aspectos, e quando nós falamos, e aí a Karina como musicoterapeuta pode nos endossar nisso, quando nós falamos do efeito terapêutico da música, né, da música usada, de fato, para que nós possamos trabalhar e de forma terapêutica minimizar sinais e sintomas que algumas patologias podem trazer,
sem dúvida nenhuma, isso é fabuloso. E esse papel do musicoterapeuta, que eu sempre falo, ele é muito importante porque é diferente simplesmente de nós pegarmos, e uma coisa que eu tenho discutido bastante, Karina, ultimamente, é o fato de nós trazermos receitas de bolo, né? Dentro da musicoterapia Nem não existe essa receita de bolo, não é? A é musicoterapia, complicado, a né? musicoterapia, na verdade, ela vem trabalhando todos os elementos da música, ritmo, melodia, harmonia, mas de uma maneira muito individualizada. Porque a nossa identidade sonora, a nossa personalidade sonora, ela se constrói de uma maneira diferente. Então, a mesma música que para a Karina pode surtir um efeito, para mim pode surtir um efeito totalmente diferente, né? E nesse sentido, Exatamente. agora que eu estou vendo, eu devia ter fechado a janela, que eu estou com uma luz aqui atrás de mim. Pode fechar se quiser. Não, mas tudo bem. Como diz, não? Então tá Eu vou, eu bom. vou, eu vou ficar centralizada aqui, tapando a luz da porta. Ah, Mas não, tá Mas ótimo. como, Ixi, como a gente estava falando, o que é importante diante disso tudo é nós valorizarmos e entendermos o papel do musicoterapeuta justamente por trazer essa conscientização, por trazer essa maneira exata de utilizar e trabalhar com esses elementos musicais para que a gente consiga um resultado terapêutico que de fato seja um resultado efetivo, né? Então isso eu acho muito sim. importante. Mas não deixemos de lado, porque a neurociências agrega muito no nosso trabalho, porque as descobertas fazem com que a gente, igual eu falei, né? A gente, tudo aquilo que a gente põe ali na prática, tem alguém que foi lá, mapeou, pesquisou e Sim, falou, não, ó, você está no caminho, né? sem Você dúvida. sabe, não sei se você vai lembrar, a minha primeira aula na pós, lá com vocês, né, na pós-graduação de neurociências, a primeira aula eu achei tão legal, né? Cheguei, né, era musicoterapia. Eu falei, Ah, nossa! Eu falei, que legal, já vou começar né, dentro daquilo que eu já estou ali sim. fazendo, gostando. E aí chega o Fernando, esse sorrisão, aquele pai lindo, né, que você É, levou junto. E verdade. que aula fantástica, não me esqueço nunca daquela aula, sabe? Eu lembro, Porque foi lá em Indaiatuba, né? No Colégio Renovação, lá em isso, Indaiatuba. Eu lembro. isso. Porque eu saí daqui de Ribeirão, estava com uma turma lá, né? Ainda a gente não estava com pandemia, né? Eu Sim, falo que a pandemia ampliou essa parte do online, por isso que eu estou aqui hoje com criança batuta, como musicoterapeuta e professora de música, e trazendo isso que você falou, Fernando, da individualização, é o que eu falo. Às vezes tem mamãe que chega para mim e fala: ai, meu filho não está falando, ai, meu filho não anda direito ainda, não está passando tempo, não está indo bem na escola, essa ansiedade que a criança está toda dona. Então aí eu falo, calma, mamães. Aí vem a mentoria, vem o passo a passo, vem olhar primeiro para essa história de vida, para, né, essa identidade sonora, e aí a gente vai construir um caminho junto, lógico, com a música, mas também com esse momento individual aí de cada um, sem né? dúvida. E me conta aí, como é que você chegou na neurociências? Acho que tem gente que talvez não saiba. Pode Eu, pelo ser, menos, pode não, ser. não sei. Então, a minha formação acadêmica é em odontologia, né? Eu sou dentista. E sempre fui um apaixonado pela neurociência. Mesmo dentro da odontologia, a gente estuda muito a questão de cabeça e pescoço, sistema nervoso, e isso me facilitou muito para entrar nesse campo da neurociência, porque eu fui um apaixonado. Mas eu digo de verdade que, apesar da minha grande paixão sempre pela neurociência, uma coisa que me conduziu muito a ela foi justamente o fato de eu mesmo me compreender. Não é? Eu passei por alguns momentos difíceis na minha vida, emocionais, eu diria. Passei por crises de ansiedade, por pânico, e isso fez com que eu quisesse, na verdade, entender por que todo esse processo estava sendo desencadeado. E aí, de fato, eu já tinha uma paixão pela neurociência, mas depois disso eu me aprofundei mais, até para que a própria neurociência pudesse me ajudar. Então eu digo, e nas lives, nos cursos que eu dou, eu sempre falo que a neurociência, de fato, ela é transformadora, não é? Porque a partir do momento, principalmente nesse sentido que eu estou falando, quando nós relatamos e trazemos as emoções para falar sobre isso, que é uma área na qual eu me debruço.
muito, que é o estudo das emoções. E a gente falar de música, a gente está diretamente relacionando ali com as emoções, porque, Total. não é? Temos esse Nem processamento musical no nosso sistema límbico, que é o centro processador aí das nossas emoções. Mas voltando à questão do me debruçar na neurociência, eu fiquei apaixonado e eu gostaria muito de entender, porque foi um processo pelo qual eu passei e que de fato me trouxe e traz para todos aqueles que passam por algum transtorno de humor, traz um sofrimento. Muitas vezes que você, não tendo um conhecimento maior de toda essa química encefálica, de toda essa comunicação que existe entre esses elementos encefálicos, faz com que você não consiga compreender direito o que leva a esses sinais e a esses sintomas que são apresentados. Então isso foi o que fez com que eu me debruçasse ainda mais. Já tinha uma grande paixão, mas foi o que fez com que eu entrasse de cabeça, de fato, nessa viagem fascinante que é a viagem pelo nosso cérebro. E a partir daí, com o estudo e o aprofundamento de todos esses processos que acontecem no nosso encéfalo, eu pude começar a entender, compreender melhor, né? Primeiro, eu sempre digo, pude começar a reconhecer as minhas emoções, entender o que eram emoções de fato e quais os papéis que essas emoções elas desencadeavam e elas tinham na nossa vida. E eu sempre digo que, não querendo minimizar a função de todas as outras habilidades, mas as emoções eu acho que elas contribuem de uma maneira significativa para que a gente consiga desenvolver as outras habilidades. Então, assim, se eu não tiver emocionalmente estruturado, sem dúvida nenhuma, as minhas questões e habilidades cognitivas, elas não terão o desempenho e o aprendizado dessas funções também não será o mesmo. E isso a gente pode levar para as funções executivas também, não é? Como é que eu vou conseguir planejar? Como é que eu vou conseguir ter ideia e imaginação se o meu emocional não estiver estruturado? Então eu falo que isso Diga, desculpa, eu falo demais, pode me cortar o que você Não, quiser. não, é que você está falando nisso e assim, eu tenho muitas crianças, eu trabalho assim, mais com criança, né, pessoal? Quem ainda não conhece aí, o Criança Batuta Tia K, fica ligado aí que estamos sempre com novidades. Eu tô, por exemplo, faz pouco tempo, tô ainda com essa criança, ela estava com 1 ano e 6 já e não estava conseguindo caminhar sozinha, só segurando o dedinho. E aí a mãe e o pai vêm porque fica desesperado. Ai, meu Deus, é um atraso, tá com autismo. Aí a gente pensa milhões de bobeira. E na hora que a gente vai trabalhar com essa criança, voltando para a questão do emocional, a gente percebe o que aconteceu ali. Ela estava vivenciando um momento que os pais estavam com muitos problemas conjugais, de brigar ali na frente dela, e aquilo causava insegurança. A partir dessa insegurança, ela não se soltava. E aí, com um processo de música, não foi nem musicoterapia, nesse processo foi mais de musicalização e estimulação, e explicando para os pais como fazer também em casa, essa mentoria 1 a 1, essa coisa de ajustar o caminho. Então, a partir desse momento, a gente foi trabalhando possibilidades como 2 baquetinhas, brincando com ela, ludicamente, ela foi conseguindo construir essa segurança emocional, que é o que você está falando agora. E aí você fala que, aí entrando nisso, como é que a música é tão forte nesse ponto? Vai, conta aí para nós, que eu sei que você, além de, eu sei que você falou que foi, fez odontologia e tal, mas é um super professor. Eu acho que se você não imaginava ser professor um dia, pode continuar nessa área, que você é muito bom mesmo. É uma paixão. Mesmo logo que eu me formei na graduação, eu dei aula por um tempo também na faculdade de odontologia. Mas esse caminho que me levou, o que me levou para a neurociência foi o que de fato me despertou, e é uma grande paixão poder falar de neurociência, poder falar de emoções, poder falar de música, né? Então, no nosso encéfalo, no nosso cérebro, existe uma região que nós chamamos de sistema límbico, e essa região é ali que estão, e existem vários elementos que compõem essa região, mas ali que está essa parte do processamento das nossas emoções, né? Nós temos, eu sempre digo, uma grande protagonista nesse sistema que nós chamamos de amígdala,
e não é essa amígdala da nossa garganta, né? É a amígdala do cérebro. E essa amígdala eu digo que é a grande protagonista, porque nela estão as nossas memórias emocionais, as nossas emoções mais profundas, né? Nela também estão os nossos traumas. E aí, quando você trouxe essa questão que você falou do seu aluno, que ele estava tendo uma vivência dentro desse ambiente doméstico mais próxima, né, do pai e da mãe, com uma relação conjugal não muito harmoniosa, vamos dizer assim, isso é de extrema importância nós lembrarmos, porque emoções também são aprendidas, né? Nascemos com emoções, que são as nossas emoções primárias, as emoções básicas. Então, medo, nojo, tristeza, alegria, nós nascemos com essas emoções. Mas existem emoções que nos são passadas ao longo do tempo. Não é? E também traumas nos são passados. E grande parte desses traumas que levamos para a vida adulta são traumas que nós adquirimos na nossa primeira infância. Então, esse período da primeira infância, principalmente, a gente fala que esses primeiros 3 anos de vida, os primeiros 1000 dias de vida, eles são fundamentais, eles são essenciais, porque nós temos ali um desenvolvimento neuronal ainda muito grande, sem dúvida nenhuma. A gente tem toda uma maturação que acontece durante a nossa gestação, o período gestacional, mas quando nascemos, nós temos, de fato, ainda um desenvolvimento muito grande, principalmente nesses primeiros 1000 dias. E nesse período da primeira infância, nós temos aqueles momentos que nós chamamos de janelas de oportunidade, janelas de aprendizagem, que são períodos em que as crianças estão, de fato, com conexões sinápticas muito abertas, muito propensas a criar-se um novo hábito, a se desenvolver um novo hábito. Então, se nós estimulamos, sem dúvida nenhuma, a gente consegue esse desenvolvimento. Então, o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento executivo, eu sempre brinco e falo assim, o pessoal, poxa, Fernando, você fala que durante a primeira infância, a criança vai desenvolver as suas funções executivas. Mas ela tem capacidade, né, de desempenhar a questão de planejamento, de estruturação, de lógica? Não. Não tem, mas as pesquisas nos mostram que estimular as funções executivas durante a primeira infância vai permitir com que elas cheguem na idade adulta tendo maior saúde física, maior saúde mental, maior probabilidade de desempenho em emprego e menor possibilidade de se aventurar em situações perigosas. Então, às vezes, e aí, só para finalizar, já deixa você falar, porque me desembesta falar aqui, né, Karina? É para falar mesmo, vai lá. Mas só para finalizar e fechar isso, eu sempre trago, e aí a gente vê a importância do seu trabalho como musicoterapeuta, como educadora musical, no sentido que muitas vezes os pais, principalmente nesse período de pandemia, eles viraram e falaram, poxa, para que eu vou mandar meu filho para a escola se ele vai lá só para brincar? E aí a gente traz uma palavra muito importante que você falou, que você deu a baquetinha para a criança, para ela poder começar a trabalhar toda a questão de ritmo, que ali vai ser fundamental para que ela chegue e tenha um processo de alfabetização mais fácil, coisa que aparentemente parece brincadeira, né? E que a gente vira e fala da ludicidade que você falou, de trazer o lúdico. O lúdico é fundamental. O lúdico é o que dá sentido àquilo que nós estamos fazendo. O lúdico é o que faz com que a gente se sinta motivado. E motivação, ela é essencial porque ela permite com que a gente consiga fazer com que os níveis de dopamina, e dopamina é um neurotransmissor, a gente não pode pensar nas estruturas neuronais de maneira isolada, sem também pensar nos neurotransmissores, ou seja, aqueles elementos químicos que permitem com que essa comunicação acabe acontecendo de uma forma precisa. E a dopamina é um neurotransmissor que vai fazer com que a gente sinta o quê? Com que a gente tenha motivação, com que a gente sinta prazer, com que a gente tenha vontade de correr atrás daquele objetivo que a gente traçou para, a partir daí, conquistar alguma coisa. E nisso está envolvido o quê? O aprendizado. Sem motivação, não tem aprendizado. Se eu sei que eu aprendo emoções, eu aprendo linguagem, eu aprendo raciocínio, eu aprendo memória, eu aprendo tudo. Mas eu também aprendo emoções. E se eu sei que eu preciso dessas emoções para que isso estabilize e possibilite um maior desenvolvimento das minhas outras habilidades, por que não trabalhar com esse afeto? Por que não trabalhar com esse carinho, não é? E isso é fantástico. Com certeza.
Não, isso é super importante. E até convidando o pessoal que está nos assistindo, coloca aí quem que tem um filhotinho aí, uma criança batuta. Como é que vocês estão lidando com essas emoções dessas crianças? Será que a gente está já fazendo essa estimulação que o Fernando está falando? Lembra que tem que é o brincar, é o fazer, é a música. E aí, na hora que você estava falando, me veio exatamente isso. Muitas vezes, isso eu falo porque eu vivo isso há mais de 20 anos dentro de sala de aula, dentro de clínica, né? Quando fala assim, aula de música, ai que delícia, mas o pessoal não está entendendo o que é a delícia, Sim. né? Eu pegar e fazer um ritmo, quanto que essa criança tem que pensar, processar. Aí a gente está falando de funções executivas, lá na frente ela está tomando a decisão se eu bato uma vez ou duas vezes. Lá na frente ela vai bater o martelo em alguma coisa da vida dela. Perfeito. Ela tem que ter essa segurança de fazer aquilo. E você não constrói isso do dia para a noite, né? Ou sim, né? Não tem como, né, Fernando? Verdade. Não, é perfeito isso que você disse, porque até fazendo uma relação com aquilo que eu falei, você trabalhando esses elementos, automaticamente você está permitindo com que a gente, de fato, consiga trabalhar funções executivas. Trabalhar funções executivas significa ativar córtex pré-frontal, não é? Córtex pré-frontal é essa região que a gente tem aqui na região da nossa testa e que aqui é responsável pela questão de planejamento, de estruturação, de comportamento social, mesmo as questões relacionadas com culpa, com empatia, com controle inibitório, com tomada de decisão, são todos elementos que vão sendo impregnados, que nós chamamos de marcadores somáticos, aqui nessa região do nosso córtex pré-frontal, e que a partir daí nós vamos conseguir utilizá-los em nosso benefício. Então, quando a gente fala em emoção, automaticamente a gente não pode deixar de falar de razão, porque essa íntima relação que existe entre sistema límbico, emoção, e córtex pré-frontal, razão, ela é necessária, porque quem controla as nossas emoções é o nosso córtex pré-frontal, não é? Então, ali está o controle das nossas emoções, porque conceitualmente nós podemos dizer que as emoções, elas são um processo passageiro, não é? Desencadeado por um estímulo, seja ele interno ou externo. Então, se nós falamos que é um processo passageiro, significa que eu preciso sentir essa emoção, e eu falo para vocês, a emoção é física. Eu sinto a emoção na pele. Quando eu me arrepio, eu estou sentindo emoção. Quando eu tenho um frio na barriga, isso é emoção. Quando a lágrima cai, é emoção. Então a emoção é física. Eu sinto na pele a minha emoção. Só que ela precisa ser passageira. A partir do momento em que eu tenho esse processo que tem que ser passageiro e ele torna-se duradouro, eu entro num estado de humor. E se essa duração for muito prolongada, eu entro no que nós chamamos de transtorno de humor. E aí sim, dentro do transtorno de humor, nós vamos ter ansiedade, vamos ter depressão. Dentro da ansiedade, a gente vai ter pânico, agorafobia, fobias sociais e diversas outras patologias que acontecem justamente por nós não conseguirmos estabilizar e termos esse controle emocional. E a música, nesse sentido, ela é fundamental, não é? Porque a música, ela promove um equilíbrio, ela promove uma possibilidade com que nós tenhamos a regulação de neurotransmissores, como a dopamina, por exemplo, que é fantástica, e ela permite com que a gente tenha essa sensação de prazer, e a dopamina ela também atua na questão do nosso comportamento, então atua na questão do comportamento, atua na questão da motivação, não é? Ela trabalha com todas essas questões. E nós temos também uma maior regulação das estruturas neuronais envolvidas nos processos emocionais, porque o processamento musical primário se dá no nosso lobo temporal, porque a gente ouve, então a gente tem esse processamento inicial no nosso lobo temporal, que tem essa responsabilidade da questão auditiva, e depois a decodificação dessa música, ela se dá no nosso sistema límbico. Então a gente tem uma íntima relação com as nossas emoções. E aí a gente volta naquilo que eu havia falado. Se nós conseguimos ter uma estabilidade emocional, ter um controle emocional, uma possibilidade de equilíbrio das nossas emoções, sem dúvida nenhuma, isso vai refletir de maneira positiva em todos os outros aspectos e habilidades da nossa vida. Então, isso é fundamental. Que ótimo! E eu nem fico feliz, né, de saber tudo isso. Cada vez mais,
Porque eu falo, a Tia Cá tá aqui exatamente para isso. Quando a gente começou Criança Batuta no online por conta de pandemia e tudo mais, levar esse conhecimento para mais pessoas, para mais mamães, para mais professores, né, quem cuida dessas crianças. Eu falo, gente, quem cuida não tem noção do quanto é importante. Quando você fala uma vovó, um vovô, alguém que fica ali com aquela criança e canta com ela, e alimenta essa criança e faz várias atividades, o quanto ela está sendo importante para o futuro dessa criança lá na frente. Sem dúvida. E até, eu não vou me lembrar exatamente a pesquisa, mas eu me lembro algumas pesquisas que a gente vai lendo, né? Pelo menos aí, se você todo dia ouvir um pouquinho de música com essa criança, tocar alguma coisa, mesmo que for panela, gente, você está estimulando tudo isso que o Fernando está falando aí. Então, às vezes, em casa é possível já fazer, né? Não tenho como, então vamos fazer de uma outra forma, vamos seguir algumas situações, né? Entra na internet, vê o que pode ser feito, enfim. Mas conta para mim, Fernando, tem algum caso específico assim que você lembra dentro dessa atuação, né, da neurociências, que a música de repente foi um ponto importante, né? Eu falo de música porque é a minha área aqui, eu vou sempre puxar a sardinha aqui, né? Sem dúvida. Inclusive, e eu quero saber mais também, né? O Dr. Marco, que está aqui com a gente, é um neurologista fantástico e ele tem mestrado em música também. Então, ele trabalha muito a questão da musicoterapia como ativação cerebral e ele desenvolve um trabalho fantástico. Até queria convidar todos que estão aqui. Na sexta-feira, dia 23, a gente faz uma live juntos, eu e o Marco, para falarmos sobre estimulação neurocognitiva. E, sem dúvida nenhuma, olha que incrível, Mover e Equilibrium Fisioterapia. Gosto muito de atender com o método Padovan, onde realizamos exercícios de corpo, boca, recitando poesias e cantando. Eu não sei o nome. Depois coloca seu nome aí. Mover Equilibrium. Quem? Eu também não consegui ver o nome. Achei que você conhecesse. E aqui só fazendo um adendo para depois voltar nesse caso clínico que a Karina falou. O método Padovan é algo que é apaixonante. É um método de neuroestimulação. Amanda, que coisa linda. Eu sou apaixonado pelo método Padovan. E, de fato, você trabalha, para quem não conhece, procure pesquisar. Você trabalha a questão, por exemplo, manual, de própria força, tonicidade bucal, e aí você vai trabalhando o dedinho, por exemplo, o indicador, o dedo médio, e sempre tem uma música associada com essa estimulação que você está fazendo, seja ela motora, seja ela cognitiva, você sempre traz uma música associada. Então, você trabalha a questão dos elementos musicais, né, dos elementos da música, junto com toda a estimulação que você está fazendo ali, cognitiva, motora, e é fantástico, fantástico. Eu vou aproveitar, então, Amanda, vamos nos comunicar, porque você vem fazer uma live aqui com a gente para a gente falar um pouco desse né, método, poxa, super eu quero apoio. Muito saber. Super apoio. Aí. É lindo. E para quem manda uma mensagem aí depois para a gente conversar. Fantástico. E para quem não conhece, procure se aprofundar um pouco mais no método Padovan. Nós temos utilizado, eu tenho me debruçado muito, e até nisso que eu venho falar sobre a questão da atuação da música, mas eu tenho me debruçado demais na questão do transtorno do espectro do autismo, né? Então, no último ano, praticamente, desde o começo da pandemia, a minha área de pesquisa e os meus projetos de pesquisas têm sido em cima... Olha, a Amanda já aceitou, viu? Então, ó, eu quero marcar essa live. Então, tem sido em cima do TEA, né? E eu tenho trabalhado de uma forma muito significativa com a música, com as crianças com transtorno do espectro autista, e os resultados que a gente tem conseguido são magníficos na própria questão de sociabilização em si, do desenvolvimento da fala, da comunicação, porque o que acontece, né? Quais as principais características dentro do TEA? A gente vê que é justamente essa dificuldade na questão da interação social e da comunicação. Então, o que nós temos feito e que tem sido muito interessante? Nas pesquisas que nós temos realizado, a gente tem estudado muito a questão, porque isso já é nos trazido há um tempo, que o movimento ocular
das crianças dentro do TEA se processa de uma maneira... Crianças, eu digo porque Diferente. eu trabalho mais especificamente. Descobri isso na pós, gente. Eu trabalho mais com crianças, né? Então, por isso que eu falo, mas uma Uhum. atenção muito grande que a gente tem que falar. E, ó, Amanda tá, agora eu estou numa comunicação com a Amanda aqui. O método Padovan para crianças com TEA é fantástico. Então, ela está falando que o maior público dela é TEA. E olha É que TEA. incrível. E o Padovan é magnífico para isso. E aí, eu tenho me dedicado muito a essa questão do movimento ocular se processar de uma maneira diferente do que em pessoas neurotípicas e tenho trabalhado essa questão do próprio desenvolvimento da questão dos movimentos oculares no sentido por que grande parte da dificuldade das crianças com TEA na própria relação interpessoal acontece. Porque justamente eles não têm essa possibilidade de identificar movimentos biológicos. Movimento biológico é aquele que a gente fala assim, poxa, de repente eu olho e faço uma expressão de alegria e a Karina ela vai perceber que eu estou manifestando essa expressão de alegria, né? Eu estendo a minha mão para você, automaticamente você também estende sua mão a mim para que nós possamos nos cumprimentar. É a questão da teoria da mente. Você entender aqueles processos mentais que acontecem com você e poder também identificar processos mentais que acontecem no outro. As pessoas dentro do TEA, elas têm essa dificuldade. E isso é de substancial importância para que a gente consiga desenvolver a própria possibilidade de interação e de comunicação entre as pessoas. Então, essa é uma das características que faz com que de fato nós consigamos e com que de fato permita com que a gente pratique a questão da empatia e mesmo comece a aprender movimentos, gestos, emoções com o que o outro nos passa. Então, o que eu tenho trabalhado é justamente essa questão de trabalharmos os movimentos oculares, aí a Amanda está até falando, com Amanda tá falando. fotoestimulação, trabalhamos com fotoestimulação também, com exercícios vestibulares, a gente nunca engessa muito isso, Amanda. Então, a gente procura trazer várias possibilidades de estímulos para que a gente consiga alcançar. Óbvio que quando nós estamos falando de TEA, especificamente, nós temos que tomar um pouco mais de cuidado, porque existem aquelas crianças que são hipersensíveis. Então, o Total. mínimo de estimulação nelas faz com que elas possam desencadear aí uma crise. E a gente não quer chegar nesse caso. Então, nesse sentido, a própria musicoterapia, a própria música, quando nós usamos, tem que ser muito criteriosa, porque vão existir, e nesse sentido, o trabalho do musicoterapeuta é incrível na própria testificação, né, que se faz ali naquele processo inicial, a anamnese que se faz também. Isso é fundamental para que nós possamos utilizar de métodos, de instrumentos e de elementos musicais que, de fato, contribuam para aquela criança, para desenvolvê-la e não para levá-la para uma crise, né? Então a gente faz toda essa análise muito grande e aí nós trabalhamos, sim, algumas músicas, alguns elementos musicais associados com algumas outras atividades. Então, até tem uma relação muito grande com o método Padovan nesse sentido, e a gente trabalha para que haja o desenvolvimento. E o resultado, gente, de interação dessas crianças, de comunicação posteriormente, depois de um período em que nós estamos realizando essas atividades, é algo que é fantástico, é emocionante de se ver de fato, né? Eu sou uma pessoa extremamente emotiva, então eu me controlo assim na frente das crianças, mas tem momentos que a gente vai ao choro, se for o caso, tamanho resultado que a gente tem, coisas que durante muito tempo, com muita terapia, e no TEA, a multiterapia é essencial, né? O trabalho dos psicopedagogos, dos terapeutas ocupacionais, dos psicólogos. Então, nós trazemos... São os cachorros que estão brincando aqui, viu, gente? Esses barulhos. Então,
o trabalho dessa equipe multi, junto com os professores dentro da sala de aula e a própria família dentro de casa, isso é o que vai fazer com que a gente tenha um desenvolvimento que seja significativo. E é gratificante, como a Ana está dizendo, é gratificante para todo mundo que está envolvido nesse processo, né? Então, a gente tem procurado trazer esses princípios da neurociência, agregando isso com as diversas possibilidades de terapia que a gente tem e os resultados que a gente tem conseguido são fantásticos, são emocionantes. E juntando com isso, né, vamos lembrar as mamães que ainda não, os bebês estão na barriga, gente, lembrando dessa estimulação já na barriga. Perfeito. Porque a gente vai trabalhar com a memória auditiva, isso já está comprovadíssimo. E sendo TEA ou não sendo TEA, porque a gente só vai descobrir depois o quanto você ganha dentro dessa estimulação a longo prazo. Né? Então, assim, pessoal, não é... Às vezes a gente fica muito preso ali no diagnóstico. Não. Vamos começar antes, vamos fazer aquela playlist, né? Aquele momento só você e seu bebê, o seu parceiro, sua parceira, seu bebê. Inclua essa família de uma forma geral. E lá na frente isso vai ter consequências muito boas. Não, você trouxe uma coisa que eu tenho trabalhado muito, muito grande, Karina, que é o fato assim, não só da estimulação do bebê em si, mas também do acolhimento com a gestante, que é extremamente importante. Então, nós temos desenvolvido um trabalho nesse sentido também, porque nós temos visto o impacto que uma gestação, que não é uma gestação acolhedora, que não é uma gestação saudável, ela traz para o desenvolvimento dessa criança posteriormente. Então, esse é um trabalho que nós temos desenvolvido aqui dentro do nosso grupo de pesquisa também, porque muitas vezes a gente deixa de lado e não imagina a quantidade de estímulos que essas crianças têm recebido e que aparentemente parece que não. Então é muito importante isso que você falou, sejam as crianças neurotípicas ou não, né? E mesmo quando nós percebemos e quando nós temos uma hipótese diagnóstica, não temos o diagnóstico tão fechado ainda, e isso é muito importante porque muitas vezes alguns desses transtornos, eles levam um tempo, porque são diagnósticos totalmente clínicos, então eles levam um tempo para que a gente chegue nesse diagnóstico, mas quando nós temos já um sinal vermelho, um sinal de alerta colocado ali, sem dúvida nenhuma, esse sinal de alerta é extremamente importante para nós já começarmos a estimular. Ainda que nós tenhamos, e que assim seja, um diagnóstico negativo. Essa estimulação precoce, sem dúvida nenhuma, só contribuiu para o desenvolvimento dessa criança, independente do diagnóstico ter sido positivo ou negativo. E isso é extremamente importante. Agora eles estão brigando, estavam brincando e agora estão... E aproveitando isso, às vezes o pai e a mãe, né, ou até mesmo o professor que chega muito a gente, mas como é que eu vou fazer tudo isso? Gente, a gente tem um instrumento dentro da gente, que a gente eu vou puxar a sardinha agora, né, para o cantar. A criança, ela ouve a voz da mãe lá dentro da barriga, é a melhor voz do mundo. Você pode ser desafinado que for, cante. O cantar é a sua ferramenta principal. Cante para tudo, para a hora do banho, para a hora da papinha, para a hora de dormir. Cante, faça, né, leia uma história, cante aquele momento da música, da história, faça sons com grave e agudo, né? Eu falo, o lobo mau tem uma voz diferente da Chapeuzinho. Contribua para que essa audição, essa estimulação aí, porque está tudo dentro também, né, em vários lugares do cérebro. Se você escuta uma voz grave, uma aguda, é totalmente processamento, aí vai sendo em vários lugares, né, Fernando? Sem dúvida. Então, cantar, vamos cantar para essas crianças, gente. Olha que coisa simples. O falar, né, tem pesquisas que já falam, a criança canta antes de falar. Afinal de contas, a entonação, esse ritmo, tá tudo dentro, né, da música, de alguma forma. O próprio balbucio que a criança vai trazendo, né, aquilo já tem ali uma entonação, né, uma questão de timbre, de altura aí, que é extremamente importante e necessário. E isso é fantástico. Cantar, o contar histórias, são todas condições que são brilhantes e que auxiliam muito no desenvolvimento. Mas como já diz aquele ditado popular, quem canta seus males espanta, não é? Não tenham dúvida disso, não tenham dúvida, que espanta mesmo. Então vamos cantar um pouquinho pro pessoal? Gente, eu tô adorando, tem comentário aí, o pessoal tá adorando, eu fico feliz.
Eu já convido vocês para conhecerem o Fernando, o Instituto Limbus. Depois você vai falar um pouquinho aí como o pessoal chega até você. Aham, Eu tô lá no grupo do Telegram. Gente, tem sempre novidade, vale a pena. verdade. Convido vocês a conhecer o Criança Batuta. Nós estamos aí com a Semana do Filho Batuta 2, são aulas gratuitas, é só se inscrever. Também tem sempre presente, PDF, sugestão de atividade, né? É fácil também. Falo que o online nos ajuda muito nessa Sem divulgação e é dúvida. legal para estar mais perto. E também temos lá no grupo do Telegram, WhatsApp, para a gente se comunicar mais rápido, né? Sem dúvida. Parece que não, mas já estamos com quase 45 minutos de Meu live. Deus. Eu eu quero já deixar um convite para uma segunda live aqui com você, para a gente, de Maior repente, prazer. pegar algum tipo, né, de esmiuçar um pouco mais, né, a neurociências e a música, que eu falo que, nossa, tem pano pra Dá manga. pra gente ficar um ano fazendo live aí e ainda não ia esgotar o Não, assunto. não esgota, não esgota. Até eu tô com um pessoal que eu conheci de Bauru, Fernando. Que pesquisa linda, vou ver se eu trago as meninas Que aqui. legal. Com implante coclear e a música. Lindo. Que Eles fantástico. conseguiram, com implante, a criança com implante coclear, bem, né? Já quem faz o implante é porque é severo já, né? Uhum. Não escuta nada. Fazendo um processo assim como se fosse uma sequência, né, de aula de música bem estruturada, as crianças cantaram. Olha Que só, lindo. né? Não, isso que é Então, emocionante, gente. É algo que é você, fascinante, fascinante mesmo. E eu tô vendo aqui o pessoal, ó, que participa do vai para me Plane, ajudando, participa do isso. Plane. Então, nós temos no Límbios, a cada 15 dias um encontro. Essa semana será na quinta-feira, dia 22, o Plane falando sobre estimulação cognitiva. A gente tem vários cursos. O Plane são encontros gratuitos que acontecem a cada dia. Obrigado, pessoal. Carla. Fernando é maravilhoso. Obrigado, imagina. Maravilhoso são vocês que dão essa oportunidade da gente poder expressar, da gente trazer essa paixão, né? Externalizar essa nossa paixão, essa experiência nova durante a tarde. Também nunca tinha entrado numa live à tarde, Então, viu, Karina? Mas foi você muito viu? gostoso. Vale a pena, de vez em quando mudar um pouco, né? Porque às vezes as pessoas têm coisas, né, em Sim, alguns horários diferentes, sem enfim. dúvida. Mas muito obrigado. Vou cantar então uma música para a gente finalizar e ir finalizando aqui o nosso encontro. Que eu falei para a Karina, eu não posso passar das 16, das 15h50, que eu tenho uma reunião às 16. Mas ainda temos um tempinho. Então, Vamos lá. tem uma música que eu gosto muito. Inclusive, eu vou estar até começando a gravar essa semana uma série que a gente vai colocar no Instagram associando música com neurociência. Então, essa é uma das músicas que eu vou trazer, e aí eu canto um trechinho da música e junto com essa música eu trago algum tema relacionado com aquele texto. E eu sempre falo que na verdade, tem uma música que eu acho que é quase um hino e que é muito bonita, porque ela diz muito a respeito dessa construção nossa como indivíduos. E eu queria cantar pelo menos aí a primeira estrofe e depois comentar um pouquinho sobre isso que é fantástico. E ela diz assim: por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu caçador de mim. E é isso, né? Somos formados, Muito bom. crescemos através dessas estimulações, dessas emoções, do contato Olha que lá, nós ó. temos. Foi a música da formatura, olha lá. Ai, Olha que a história delícia! sonora aí, ó. Caçador de mim, Milton Nascimento. Milton Nascimento é um mestre, né? Eu, como um apaixonado É. por música, sou um apaixonado por Milton Nascimento também, um gênio, eu acho. E se eu não me engano, essa música não é dele, você acredita? Eu tive Eu pesquisando, acho é que do Sai Guarabira essa música, se eu não me engano. Eu sei que porque não é é o dele. pessoal lá do Clube da Esquina, né? Eles Isso, compunham, faziam tudo junto, então. eu sei que não é dele. Não sei dizer direito de quem é essa música. Eu acho que é do Sai Guarabira, ou só do Sal, ou só do Guarabira, enfim. Mas não é do Milton. Mas ela se eternizou aí na voz do Milton, né? Então a gente até
remete a ele sempre quando cantamos essa música, e eu acho que ela é fantástica porque ela diz muito a respeito dessa nossa... Gente, os cachorros hoje estão demais aqui. Ela diz muito... Sem problema. Faz parte, o ao vivo é isso, é isso. Ela diz muito a respeito dessa nossa construção como indivíduo, dessa nossa construção como pessoa, e isso é maravilhoso, né? Isso é incrível, é o que dá sentido e o que dá personalidade e identidade a cada um de nós. Nossa, aí você me fez lembrar, ela falou de formatura, lembrou, vai vindo, né? A música da minha formatura do Milton Nascimento também, uma das músicas que foi há canções e há momentos Que em linda. que a voz vem da raiz. Né? Canções e momentos que chama, né? Canções e momentos. Essa é do Milton. Essa eu gravei. No meu primeiro CD, eu gravei essa música. E a gente precisa cantar mais, viu, Fernando? Junto. Vamos juntar para cantar. Gente, certeza. Eu queria agradecer muito, Fernando. Como é que faz aí, pessoal? Então, entra no seu Instagram para seguir o Límbios também, lá o Plane. Fala aí pro pessoal. Ó, a Bárbara já trouxe. A Caçador de Linha de Sérgio Magrão e do Sá, tá vendo? E Luiz Sá. Luiz Carlos Sá. Pera aí, gente. Estão querendo ver o cachorrinho? Deixa eu mostrar, porque aí pelo menos para. Fala oi pra ele. O meu já veio. O meu já veio por aqui, mas ele ficou quieto ali. A Brenda tá atormentando a outra. Deixa ela aqui no meu colo um pouco. Mas aí, é verdade, assim, o cachorro é vida, a música é vida, de fato. Aqui em casa é quase um zoológico, gente. Um zoológico musical, é música, cachorro, é ativação cerebral 100% do tempo. Som pra todo lado, é isso aí. Todo lado. Pode me procurar aqui no Instagram, Fernando Lauria, ou do Instituto Límbios, né? Instituto Límbios, @Instituto Límbios. A gente tem novidades dessa semana aí do Instituto Límbios e da Outbox também, que é uma plataforma de cursos que eu criei junto com um amigo meu, o Matheus. E a gente vai ter muitas novidades aí. Então vai ser um prazer recebê-los, mandem direct para mim, a gente se conversa, a gente interage maior. Eu estou super feliz agora, porque agora em agosto, depois de toda a pandemia, eu vou fazer a primeira palestra presencial em Belo Horizonte, perto de Belo Horizonte, né? Chama Rio Casca. Então, estou muito feliz que as coisas devagarzinho estão voltando, a gente vai poder se encontrar, né? A gente vai poder interagir aí, e sem dúvida nenhuma isso faz muita falta. Aqui é o que eu falo, para música, né? Algumas, igual aqui, se você canta, eu canto, não dá certo. Não, aqui não dá certo. É muito ruim isso, né? Nessa parte. Desencontra. Fica estranho. Mas esse presencial é muito bom da gente voltar. Verdade. E quero agradecer mais uma vez por você ter participado aqui com a gente, né? Tirado um tempinho aí para estar com a gente. Vamos combinar outros momentos. Com certeza. E já vai aí, gente. Deixa seus comentários, compartilha. Entra aí também no Criança Batuta. Vem conhecer aí esse projeto novo da Tia K, tá? E quero ver mais gente aí. Amanda, quero live aí. Não isso aí, eu quero ver essa live. Se eu não puder assistir, quero assistir depois. Mas quero ver essa live com a Amanda, viu? É isso aí. E olha, mais uma vez, muito, muito obrigado a todos. Aos cachorrinhos também. Meu Deus do céu, o que é isso? Eles ficaram loucos aqui agora. É que você cantou, eles já começaram aí. Ativou, não teve jeito. Mas gente, obrigado, muito obrigada. Um beijo. Fiquem com Deus. Mais uma vez, muito obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau, gente. Até. Tchau, tchau.